a falar, a discutir com o desafeto dele, que é o Manuel Nunes Soares. E eles travam lá uma discussão por causa de um cheque, por causa de uma dívida, mais ou menos por isso. O Manuel Nunes Soares é um feirante, há muito tempo lá erradicado nesse mercado de Pirajá, e ele é patrão do paciente, do Ronaldo Nascimento Silva. Estou só pontuando porque eu vou chegar mais à frente para dizer qual a importância dessa situação. Mas, enfim, a vítima discute lá com o Manuel, o feirante, e quando esse dá as costas do feirante, ele atira a primeira vez. O feirante dá as costas e entra vamos dizer, em via de fato, em briga corporal. É quando a vítima dá o segundo tiro nesse feirante de nome Manuel, que é patrão do paciente. Pois bem, quando eles entram em luta corporal, como é um local muito movimentado e o local de feira, algumas pessoas, né, já viram, visualizaram aquela tentativa de homicídio e aí ajudaram o Manuel, conseguiram tirar a arma da vítima e aí, excelências, passa a ter um lixamento. As pessoas ali incomodadas com aquela situação, a pessoa, 8 horas da manhã, ir lá no feirante e tentou assassiná-lo com 2 tiros e começa um lixamento. Houve, de fato, um lixamento dessa vítima. E aí, entre outras pessoas, o paciente, o Ronaldo Nascimento da Silva, ele, de fato, desfere 2 chutes na vítima, que já, nesse momento, estava caída ao chão. Isso é fato, né? E aí a polícia chega para aquele tumulto e leva preso a vítima, né? Porque ele foi tentar contra a vida do Manuel. Só que ele, devido aos ferimentos, devido às lesões do lixamento, não só praticado pelo paciente, mas por mais 7 réus, ele foi levado para o hospital. E aí, 3 dias depois, a vítima não resiste aos ferimentos, às lesões, e aí vem a óbito. Então, aquele inquérito que foi instaurado para investigar a tentativa de homicídio da vítima, ele passa a foi homicídio, né? Transformou-se em homicídio, e aí o delegado indiciou 8 pessoas, o paciente mais 7 pessoas. Ele requereu as filmagens do interior do mercado, né? E todas aquelas pessoas que chegaram a agredir com 1 soco, 2 socos, enfim, ele chamou, ele indiciou, inclusive o Ronaldo, que é o paciente, quando ele foi notificado para comparecer à delegacia, ele compareceu e deu a versão. Inclusive, ele confessa que deu 2 chutes na vítima. Isso aí ele não nega, movido pelo calor da emoção, movido por aquela situação, né? O patrão foi alvejado com 2 tiros, enfim, ele relata essa situação. O que é que interessa para o processo, para esse HC? É que, depois de relatado o inquérito, né, os autos vão para com vista para o promotor faz a denúncia. Denuncia os 8 réus, que é o paciente, mais 7, pelo crime do homicídio, ter feifado, né, através daquele linchamento, a vida da vítima. E aí, a denúncia é aceita pelo juiz da primeira vara criminal de Juazeiro do Norte, determina-se a citação, através de mandado, e aí inicia a via crucis do paciente. O mandado é expedido, vai para o endereço que ele indicou na delegacia, não foi encontrado, o promotor informa outro endereço, também não é encontrado. E neste caso, né, como só ia acontecer, de praxe, o promotor pediu a prisão preventiva, porque o acusado não teria sido, o paciente não teria sido encontrado, e o juiz decretou. A prisão foi decretada em 2020. E aí onde está? O paciente, ele nem sabia que tinha processo contra ele. Logo após o incidente, ele não trabalhou mais com o patrão dele, com o rapaz lá, o Manuel, que seria a vítima da vítima, vamos dizer assim, e aí ele não teve mais contato, né? Ele foi para a delegacia sem advogado, e aí ele pensou que estaria resolvido. Até porque a única pessoa que ele tinha contato era com o ex-patrão dele, e ele sempre perguntava ao patrão, o patrão dizia, não, já está resolvido, a vítima que quis me matar.
Enfim, em 2020 foi decretada a prisão preventiva do paciente. E agora, em novembro de 2024, ele foi preso. Foi preso trabalhando. Ele nunca fugiu do Distrito de Cuca, ele sempre morou em Juazeiro do Norte, tem 2 filhos, tem residência fixa. Ele trabalha montando móveis, ele trabalha para uma empresa que faz móveis planejados. Inclusive, ele foi preso quando estava no carro, com os equipamentos de montagem. Então, assim, há uma linha tênue para diferenciar o que é fuga, evasão do Distrito de Cuba e a não localização. Ele não foi localizado. Né? Uma pessoa pobre, não teve advogado para acompanhar o caso logo após ele ter sido ouvido na delegacia, enfim, culminou com essa prisão. A defesa protocolou um pedido de liberdade alegando isso. Ele não tinha fugido, né? Mostrou que ele tem trabalho como montador de imóveis, colocou uma declaração da loja que ele trabalha, juntou certidões de nascimento dos filhos. Então, ele tem uma família constituída no Juazeiro do Norte. Ele jamais fugiu de Juazeiro do Norte. Apenas, não se sabe por que, ele não procurou uma assistência jurídica, e aí levou a ele a crer que estava tudo resolvido, mas não, tinha uma ação penal contra ele mais 7, que participaram desse linchamento, e culminou com a decretação de prisão preventiva. O juiz atendeu o parecer da promotoria, né? O promotor entende que realmente ele era foragido, que ele tinha fugido do Distrito de Cuba, né? E aí a defesa impetrou esse HC. Eu queria só me reportar ao procurador Domingos Sávio, porque eu li tomei vênia para ler o parecer da procuradora, acho que é a doutora Salomé. E ela ainda insiste, né, segundo o olhar técnico da procuradora, ela entende que realmente esse período de 2020 a 2024, o paciente, o seu Ronaldo, ele estava foragido. Mas eu insisto e ratifico e declino aqui com todas as palavras que ele jamais fugiu. Ele nunca fugiu da cidade de Juazeiro do Norte. Ele apenas se mudou. Foi se mudando, e agora ele está numa casa que é da cunhada. Hoje não tem mais, não, ele não precisa se mudar porque ele não está pagando aluguel. Mas, enfim, excelências, seria essas as razões. A defesa entende que ele jamais fugiu do Distrito de Cuba, apenas, né, por uma ausência de assistência jurídica, ele ficou sem advogado, e aí o processo andou, como se diz no ditado. E é isso que nós pedimos, a liberdade do senhor Ronaldo, né, e de forma subsidiária, a gente requer que seja aplicada uma medida cautelar que seja diversa da prisão preventiva. A forma que a defesa entende. E obrigado pela atenção a todos. Obrigado, doutor Nonato Filho. Concedo a palavra ao doutor Sávio Amorim. Ouvidas as considerações feitas pelo ilustre doutor Nonato, não foi o Ministério Público, em segundo grau, através da doutora Salomé, que extraiu ou tirou essa conclusão de forma solta do processo. Na verdade, na decisão judicial, tem o seguinte, que na oportunidade, após o recebimento da denúncia, as infrutíferas tentativas de citação pessoal do agora suplicante, bem como por meio de edital, firmou o seu entendimento pela necessidade da decretação da prisão preventiva, notadamente diante da sua condição de foragido, a qual, por óbvio, demonstra a indispensabilidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o agente não foi encontrado para fins de citação, demonstrando livre vontade de se furtar aos chamamentos judiciais. Diante disso, e em todo o parecer que já se encontra nos autos, eu firmo o entendimento de que a ordem deve ser denegada, excelência. Obrigado, doutor Sávio Amorim. Eu início aqui do julgamento, também parabenizando o doutor Nonato Filho pela brilhante sustentação oral, em que pesem os argumentos trazidos da tribuna virtual. Eu também não me convenci aqui de ser hipótese de concessão da ordem. E, para tanto, eu trago à colação aqui algumas informações. O réu mudou várias vezes de endereço, foi preso sob cometimento do artigo
artigo 180 do CPB, de forma, doutor Nonato, que no momento, eu não vejo aqui como conceder ao ora paciente a liberdade, nem mesmo a substituição por medidas cautelares. Então, pedindo as respeitosas linhas ao entendimento da defesa ou ao projeto de emenda. Caso em exame, trata-se de habeas corpus com pedido em caráter liminar, impetrado por Raimundo Nonato Medeiros Filho, em favor de Ronaldo Nascimento da Silva, contrato do juiz da primeira vara criminal, com Marcos Juazeiro do Norte, nos autos da ação penal 000803702/2018. E do pedido de revogação de prisão preventiva, número 0012279-91/2024. Questões em discussão. Há 4 questões em discussão. Avaliar se estão presentes os requisitos e fundamento para a decretação da prisão preventiva do paciente. 2. Avaliar a presença da contemporaneidade do decreto prisional com os fatos ensejadores da prisão. 3. Examinar a alegação da presença de condições favoráveis ao paciente. 4. Subsidiariamente, aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão. Razões de decidir. Não há ofensa até aqui aos pressupostos, fundamentos ou condições de admissibilidade da prisão preventiva, ora imputada ao paciente, não havendo que se falar em restrição ilegal ao direito constitucional de locomoção deste. Os motivos postos no decreto prisional do paciente estão devidamente alicerçados em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas e jurídicas em voltas do caso, de maneira que não há ilegalidade a ser reconhecida quanto a este ponto, estando respeitado, portanto, disposto nos artigos 282, incisos 1º e 2º, 311, 312, 313, todos do Código de Ritos Penais Pátrio. Cumpre mencionar que o paciente teve prisão preventiva decretada em 30 de março de 2020, todavia o respectivo mandado de prisão apenas foi cumprido em 22 de novembro de 2024. Nessa senda, o paciente que estava em local incerto e não sabido foi encontrado na data anterior do cumprimento do mandado em Juazeiro do Norte, e não no endereço narrado nos autos, em virtude de ter sido preso em flagrante delito por supostamente ter cometido o crime tipificado no artigo 180 do Código Penal Brasileiro, demonstrando assim a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Em pesquisa aos sistemas Cancún e SAGE-PG, observa-se que o paciente está sendo investigado em outro feito penal, conforme auto 020-3482-60-2024. Logo, a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva também encontra respaldo no risco concreto de reiteração delitiva do paciente, sendo certo que sua soltura representaria sério risco à preservação da ordem pública, uma vez que se aplica ao caso em tela o disposto no enunciado da súmula 52 desta egrégia corte, o que, em verdade, analisado para a contemporaneidade ao risco representado pelo acusado, ora paciente, não os fatos, que naturalmente se extinguem após consumada a execução, salvo em crimes permanentes. Logo, se ainda presente o risco, o perigo apresentado pelo paciente é contemporâneo à medida, como no presente caso. O fato de o agente ostentar condições favoráveis não é garantidor da liberdade provisória, pois elas devem ser avaliadas conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto, não podendo per si afastar a necessidade da manutenção da prisão preventiva ou de outras cautelares mais severas quando presentes os requisitos legais, como é o caso dos autos. Verifica-se que, demonstrada a referida imprescindibilidade da segregação preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares alternativas, artigo 309 CPP, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para garantir a ordem pública. Então, nessa ordem de ideias, ordem conhecida e denegada. É a proposta de voto. Participam do julgamento os eminentes desembargadores Helder e Sérgio. Como vota o desembargador, Helder? Pois não, senhor presidente, eu acompanho integralmente o judicioso voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Helder. Como vota o desembargador Sérgio?
Também acompanho, presidente. Obrigado, desembargador Sérgio. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, decidiu por ordem conhecida e denegada. Finalizamos o julgamento do Dr. Raimundo Nonati Medeiros Filho e agradecemos a sua participação. Ok, doutor. Obrigado, excelência, e bom trabalho a todos. A Vossa Excelência também. Muito obrigado. Prosseguindo aqui, vamos ao item 8 da pauta da lista de sustentações orais. O habeas corpus 063851491/2024, número 57 do roteiro, relatoria do eminente desembargador Helder Ibiapina, advogado Dr. Luiz Átila de Holanda Bezerra Filho e paciente Gabriel de Souza Furtado. Dr. Luiz Átila, se encontra presente? Sim, excelência. Pois não, doutor Átila. Está me ouvindo e me assistindo, excelência? Sim, agora sim. Seja bem-vindo. Perfeito. Obrigado. Na Câmara, Tribunal de Justiça. Eu consulto Vossa Excelência, o doutor Sávio Amorim, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Da minha parte, sim, excelência. Então prossigamos. Concedo a palavra ao doutor Luiz Átila de Holanda Bezerra Filho para a sustentação oral, que deverá observar o limite estabelecido na norma regimental. Com a palavra, doutor Luiz Átila. Perfeito. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentar Vossa Excelência, o presidente dessa segunda Câmara, doutor Eduardo Costa Fava, os demais desembargadores, doutor Benedito, a doutora Maria Ilna, doutora Vanja, não sei se eu estou esquecendo de mais alguém, mas boa tarde a todos. Eu ilustre representante do Ministério Público, meu querido e saudoso promotor, com o qual tive bastante prazer de trabalhar com ele, doutor Sávio Amorim, grande alvinegro. Uma boa tarde também a ele, aos demais advogados, serventuários que se encontrem aí linkados na audiência e demais participantes, uma boa tarde. Excelências, eu não fui a pessoa quem me propus a interpor habeas corpus, né, que é o que está em aqui na tarde de hoje. Porém, trabalho com a doutora Maria das Dores há um bom tempo, né, a doutora Maria das Dores Gonçalves Cavalcante, ela me solicitou, me pediu com uma certa antecedência que fizesse essa sustentação oral. Doutor Luiz. Já tive aqui doutor Luiz, e o prazer. Doutor Luiz Átila, por gentileza, queira. Não conhecimento, entendendo. Doutor Luiz, por gentileza, doutor Luiz. Ele. Escuta. Estou ouvindo. Estou ouvindo. A câmera não está ligada. Seu tempo está... Pronto, agora sim. Pode. Pronto, perfeito. Desculpa, excelência, foi sem querer aqui. Então, eu já até analisei aqui, já tinha visto que, embora o pedido que a defesa entende ser justo e deve ser aceito e acatado por vossas excelências, há um entendimento de que não seria a forma correta de requerer o que se requer através de pedido de habeas corpus. Porém, conforme já explanado pela defesa, e eu vou tentar aqui ser bem sucinto com relação a Vossa Excelência, a defesa entende, mesmo diante desse entendimento ministerial pelo seu indeferimento, de que é justo e cabível o presente habeas corpus, né? Diante, Excelência, que nós estamos em um pedido onde o paciente chama-se Gabriel de Souza Furtado, o qual responde por outras ações do mesmo tipo na comarca de Morada Nova, né? Então, esse fato ocorreu sob investigação do delegado daquela especializada da região, e, basicamente, o que motiva essas ações são o mesmo grupo de pessoas, os quais servem de testemunha de um para os outros, alegando condutas ilícitas imputando-se ao acusado, dos quais os mesmos têm interesse na causa de um para com os outros, né? Eles se utilizando da situação de serem também se citando como vítimas do mesmo tipo em outras ações, acabaram servindo como testemunhas contra o próprio acusado.
o que no entendimento da defesa compromete substancialmente o teor da acusação e a lisura da prova e o desinteresse das partes com relação à produção da prova, né, que deveria ser livre, justa e não viciada. No caso em apreço, excelências, aqui, segundo a própria peça também já pronta, segundo consta que nas acusações, a vítima teria alegado que teria sido induzida a contrair empréstimos por parte do acusado, no caso, o paciente do presente habeas corpus. Mas ela não consegue apresentar no processo elementos suficientes para, num primeiro momento, demonstrar essa situação, o não conhecimento dela. Até porque nenhum empréstimo, se não for através de algum tipo de fraude, é feito sem anuência da parte que é o beneficiário, né? Vez que esses empréstimos eles foram contraídos por meio de aplicativo de celular. Então, esse aplicativo ele é cadastrado na agência, é cadastrado mediante autorização da parte, há uma necessidade de uma confirmação e de uma validação desse cadastro. Então, os empréstimos foram feitos e ela alega ter sido ajudada pelo acusado, né? E o acusado teria mencionado, especificamente em relação a essa senhora, que o fato teria havido com a colaboração dele, mas no sentido de que haveria ele colaborado conscientemente com a consciência da vítima. E, posteriormente, em função da influência de outras pessoas que tinham alguma indiferença com o acusado, a situação passou a mudar e a conduta do acusado foi tornada criminosa, foi trazida de uma forma negativa, o que valorou negativamente sobre a conduta do acusado, né? Seguindo aqui o entendimento, como bem colocado, a única testemunha que depõe nesse processo é um cidadão que é vítima de um outro processo e é o senhor Wellington, que ele é vítima de outros processos, e a única testemunha que consta nesse processo, e a defesa entendia que com essa qualidade de prova não havia prova suficiente para que a ação penal fosse instaurada e que ele viesse a responder por esse processo, independente do sumário de culpa existente em qualquer outro processo. Seria prematuro e seria injusto validar uma prova onde uma testemunha que teria interesse na valoração negativa da conduta do acusado servisse como testemunha desse processo, né? Houve um empréstimo, houve um refinanciamento desse empréstimo, tudo isso feito mediante aplicativo da própria vítima, e a situação do meio para o fim mudou, né? Quando surgiu uma pessoa se dizendo lesada pelo acusado, a vítima tratou essa situação que era de vizinhança, porque os dois são vizinhos, moram próximos, moravam no mesmo distrito de Morada Nova, havia uma relação familiar quase, que eles moravam muito próximos, e a situação mudou. E diante disso, e da fragilidade das provas, e da inexistência de outros elementos que fossem relativamente fortes, que pudessem dar ênfase às alegações trazidas pela suposta vítima e a testemunha por ela trazida, que em nada tem conhecimento sobre a situação do senhor Gabriel com a vítima desse processo, né? As informações trazidas pela testemunha que foi ouvida nesse inquérito traz informações negativas sobre a conduta do acusado de outros fatos, mas em nada em relacionado a esse, porque ela não estava presente, ela não acompanhou essa situação. Não houve dano à vítima com relação a cartão de crédito, não houve portabilidade, não houve nada. Inclusive, o seu Gabriel chegou a fazer alguns pagamentos à vítima para que a vítima não se sentisse lesada em razão de qualquer prejuízo que ela viesse a ter. Quando muito pelo contrário, quando você faz o refinanciamento de um contrato desse, a situação das parcelas, às vezes, elas aumentam, mas o desconto diminui, e às vezes ainda existe um troco que é relacionado de um empréstimo para outro. Então, prejuízo ela não teve, certo? Então, em relação ao acusado a responder a outros fatos, infelizmente,
embora possam contar negativamente a conduta do acusado, mas eles não trazem a questão de valor probante para poder finalizar um entendimento de culpa em relação ao senhor Gabriel, relativo a este processo, relativo a esta vítima. Então, o que a defesa procurou trazer na defesa preliminar e posteriormente nesse habeas corpus que requeria o trancamento da ação penal, era que este tribunal, em tomando conhecimento dessas alegações, pudesse, de uma forma mais, assim, imparcial, já que o próprio delegado da comarca lá de Morada Nova é o presidente dos inquéritos dos quais o senhor Gabriel foi investigado. Então, querendo ou não, isso traz uma valoração negativa com relação à conduta dele e a todas as informações levadas ao conhecimento da autoridade policial dos quais ele estivesse envolvido, sabendo que cada fato é um fato, cada culpa deve ser analisada no processo específico, e não é pelo fato de, talvez, se ele tiver errado em alguma outra situação anterior a essa, que ele também tivesse errado nessa. E que o que foi levado e o que foi apresentado pela autoridade policial, no entendimento da defesa, era insuficiente para que a denúncia fosse apresentada e, posteriormente, que ela fosse recebida. Então, o que a defesa requereu aqui neste habeas corpus foi que Vossas Excelências, né, em especial, a princípio, pela análise do desembargador doutor Benedito, seria reconhecendo o pedido, conhecesse do trancamento da ação penal, né, em relação a esse processo, que é o 020.0011.77/2024, né, e em razão de ter evidenciado um grande constrangimento ao paciente diante da fragilidade da prova apresentada, né, e para que, assim, a ação sendo trancada, né, fosse feito justiça e que o senhor Gabriel, no caso, paciente desse processo, ele possa se for o caso, responder criminalmente pelos processos específicos no seu momento adequado, né, para que ele possa questionar cada uma das acusações que pesam contra ele, porém, para que o juízo, para que a vara, né, para que o magistrado não fosse induzido a erro, como foi no primeiro grau, tendo a favor do acusado o segundo grau de jurisdição, no caso o Tribunal de Justiça, que no caso seriam Vossas Excelências da segunda Câmara Criminal, a possibilidade de corrigir o erro e assim conhecendo o habeas corpus, estaria se fazendo justiça. É o que tinha a requerer a defesa. Eu infelizmente tive que entrar um pouco no mérito, eu sei, não é o caso específico aqui, mas como nós estamos tratando de um trancamento de uma ação penal, e eu sei que a busca pela verdade, a necessidade de se fazer uma eventual judicialização de uma prova, não tô desmerecendo isso, porém, não entendo que os fatos trazidos e levado ao conhecimento do juízo pela autoridade policial fossem suficientes para o andamento e para o recebimento e para a instauração da ação penal. Era o que tinha a requerer a defesa. Agradeço a todos, uma boa tarde e que façamos justiças aí no julgamento. Obrigado, doutor Átila, Luiz Átila. Você dá a palavra ao doutor. Ok. Eu cumprimento o doutor Luiz Átila Filho, fico muito feliz em vê-lo e constatando a desenvoltura e a habilidade que ele certamente herdou do seu pai, no caso o doutor Átila, defensor público, que marcou história na Defensoria Pública, né? E que creio que continua advogando, atuando nos tribunais, no fórum, e é uma satisfação muito grande encontrá-lo, doutor, e parabenizo pela atuação. No entanto, o trancamento da ação penal é sabido que é impossível substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus. Isso é lição já sacramentada em direito processual penal. O paciente responde a outro processo criminal pelo mesmo delito. As condições pessoais por si só não são suficientes para ensejar o trancamento da ação penal. Diante disso, o Ministério Público se posiciona pela denegação da ordem, Excelência. Obrigado, doutor Sávio. Dando prosseguimento ao julgamento, concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Helder Ibiapina. Pois não, senhor presidente.
Primeiramente, parabenizar o doutor Luiz Átila pela sua sustentação oral, né? Foi preciso, foi coerente, pertinente, cumpriu sua nobre missão de defender o acusado, ora paciente. Entretanto, eu não concordo com suas ponderações e acolho as ponderações feitas pelo nobre representante do Ministério Público, doutor Sávio Amorim. E, nesse sentido, eu peço licença tão somente para ler o projeto de ementa, que eu considero autoexplicativo. Ementa, habeas corpus, penal e processual penal. Estelionato, artigo 171 do Código Penal. 1. Tese de negativa de autoria, não conhecimento. Necessária dilação probatória e exame aprofundado do mérito. Inadmissível em sede de habeas corpus. Inadequação da via eleita. Matéria a ser discutida na instrução criminal. Inexistência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Não conhecimento. Apontados na denúncia indícios de autoria e materialidade delitiva. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Incidência da súmula número 7 do TJCE. Inexistência de ilegalidade apta à concessão de ofício. Inexistência de situação excepcional a ensejar o trancamento da ação penal. Impossibilidade de profunda incursão em elementos de prova na via estreita do right. Habeas corpus não conhecido. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Helder Ibiapina. Voto neste processo. Desembargador Sérgio Parente, a desembargadora Ilna, nessa ordem. Como vota o desembargador Sérgio? Mantenho, presidente, o voto já proferido acompanhando. Pois não. Obrigado, desembargador Sérgio. Como vota a desembargadora Ilna? Acompanho o relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado por unanimidade, ordem não conhecida. Doutor Luiz Átila, satisfação em tê-lo aqui na segunda Câmara. Excelências, muito obrigado, viu? Boa tarde, bom trabalho para vocês aí todos. Muito obrigado. O item 9 já foi julgado, também o item 10. Chama a julgamento, então, o item 11, que é a apelação crime 020 59 86 58 2023, número 65 da pauta 3. Relatoria do desembargador Helder Ibiapina. Assistente de apelação, MMLP, advogada doutora Isis Brito Esmeraldo Sobreira. Apelado PTP, advogada doutora Tamires da Silva, a qual solicitou sustentação oral. Doutora Tamires da Silva se encontra presente na sala virtual? Presente, excelência. Boa noite, boa tarde ainda, né, doutora? Boa tarde. Entrei um pouco cedo demais, estou aguardando aqui desde as 2 horas, mas tive o prazer de ouvir boas sustentações orais, então valeu a pena. Obrigado. Ficamos felizes com sua presença. Consulto Vossa Excelência e também o doutor Sávio Amorim se dispensa da leitura do relatório. Sim, Excelência, dispensa. Dispensa, excelência. Então, doutora Tamires, dando prosseguimento, concedo-lhe a palavra para a sustentação oral, devendo só observar a norma regimental. Com a palavra, Vossa Excelência. Pois não, excelência, agradeço pela palavra. Inicio cumprimentando a esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, na pessoa do senhor presidente, doutor desembargador Eduardo, e na pessoa do doutor desembargador Ibiapina, que é o relator da atual apelação, né? Trata-se de um caso, excelências, de violência doméstica, né, razões pelas quais irei, obviamente, privar aqui e resguardar o nome da vítima, onde a assistência à acusação e resignou-se com a sentença de 1º grau proferida no juízo da comarca da violência doméstica de Juazeiro do Norte, onde o réu foi absolvido por 2 dos delitos imputados, né, tendo sido condenado somente nas tenases do artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal, pelo delito de lesão corporal. Ocorre que, resignados, mais uma vez, reitero, com a sentença proferida, que a defesa considera completamente acertada, não tendo nada a se opor com a presente sentença,
mas que ora apresenta as contrarrazões, inclusive corroboradas pelo douto Ministério Público e pela Procuradoria, de forma parcial, né? É o que trago a expor as nossas teses defensivas, né, da defesa, nas quais a primeira seria em razão da defesa considerar inadmissível que a assistência à acusação tenha pleiteado a acusação do réu por um delito que não foi colocado na denúncia, né? Esse delito ele não foi imputado na denúncia, seria o delito de violência psicológica, e mesmo havendo nas alegações finais do Ministério Público uma discordância da assistência à acusação, elas ainda pleitearam em sede de apelação para que esse delito viesse a ser imputado ao réu, de forma que eu considero que isso foge das atribuições, né, elencadas no Código de Processo Penal para assistência à acusação, tendo em vista que não foi aditada pela denúncia, não foi aditada a denúncia pelo Ministério Público, que possui legitimidade para tal. Então, inicialmente, a nossa primeira tese é da inadmissibilidade do pedido de inclusão da condenação pelo crime de violência psicológica, razão pela qual, neste ponto, requer que a sentença permaneça inalterada. Passando para a próxima tese, para ser sucinta também, devido ao horário, né, até mesmo, a insuficiência probatória para a condenação pelos crimes de constrangimento ilegal e cárcere privado. Em nenhum momento, excelências, nos autos em questão, a acusação foi capaz de trazer provas robustas capazes de condenar o réu nas tenazes do constrangimento ilegal, né, artigo 146 do Código Penal, ou do artigo que pleiteia a imputação aí pelo cárcere privado. Então, em nenhum momento foi comprovado ou foi suficientemente provado que o réu incorreu para tais infrações, de modo que a sentença acertadamente o absolveu, com o parecer também corroborado pelo Ministério Público desses dois delitos, de modo que a assistência à acusação pleiteia, em sede de apelação, pela condenação dos delitos no qual o réu fora absolvido, o ora apelado. E a defesa entende que deve permanecer inalterada a sentença relacionada aos crimes de constrangimento ilegal e cárcere privado, por não existirem provas que comprovem, de fato, que o réu cometeu tais delitos. Por essa razão, prossigo para a parte que eu considero será mais importante, né, e a razão pela qual eu optei por realizar essa sustentação oral, para poder trazer para vossas excelências uma colocação diante da defesa do ora apelado relacionada à dosimetria da pena aplicada e relacionada ao não cabimento da agravante presente no artigo 61, a linha 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, que aduz que, com a vossa licença, vou só ler o teor do artigo rapidamente. Este artigo do Código Penal aduz que são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Então, a defesa entende que ocorre bis in idem, no momento que o réu já responde por lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Entende que não deve ser alterada a sentença nesse sentido, pois isso implicaria no réu incorrer em uma pena duplicada pela mesma situação. Diferente seria se isso se aplicasse ao crime de constrangimento ilegal do qual o réu foi absolvido. Caso ele houvesse sido condenado, era puramente aplicável que fosse elencada na dosimetria da pena a questão do aumento de pena pela violência doméstica. No entanto, como diz o próprio artigo do Código Penal, a lesão corporal já é qualificada pela violência doméstica. Portanto, não merece prosperar a sentença no sentido de aumentar a pena do réu, tendo em vista que já existe qualificadora circunstância no delito apresentado. Existem entendimentos jurisprudenciais que foram elencados nas folhas 477 e 478 dos autos pela defesa, em sede de contrarrazões, né, entendimentos que alegam que a aplicação do artigo 61, a linha, inciso 2, a linha F, diante do crime de lesão corporal já qualificada pela violência doméstica, implica em bis in idem, e esse é o entendimento da defesa. Não havendo que se falar, partindo mais uma vez do entendimento da defensorial, né,
que é o único entendimento diverso nesses autos, pois a douta Procuradoria e a Promotoria de Justiça concordam com essa aplicação, no entanto, a defesa ousa discordar, pois entende que o delito já é puramente qualificado por violência doméstica, e é o ponto principal dessa sustentação. No entanto, não sendo aplicada esse aumento de pena, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena pelo réu, tendo em vista que a pena aplicada foi tão somente de 1 ano e 11 meses, com a detração do tempo de prisão preventiva. Portanto, o que a defesa requer é que se mantenha inalterada a sentença de primeiro grau em relação à aplicação da atenuante. Entende que o juiz Acó fez uma decisão puramente acertada e observadora do ordenamento jurídico penal brasileiro, de modo, né, que corrobora juntamente com a jurisprudência elencada nos autos. Por essa razão, entende também pela não majoração da indenização pelo dano moral, tendo em vista que o réu foram imputados ao réu 3 crimes diferentes, dos quais 2 ele foi absolvido e somente 1 houve a condenação. Então, entende que a indenização aplicada pelo dano moral pelo juiz Acó foi acertada, devendo permanecer nesses termos também inalterada a sentença do juiz Acó. E, por último, e não menos importante, da correta decisão que concedeu o direito de recorrer em liberdade. O réu é primário, não possui nenhuma sentença transitada em julgado, embora responda outros inquéritos, tem outros inquéritos em aberto e responda outras ações penais, não merece ser utilizado em seu desfavor tais circunstâncias, de modo que o réu cumpriu tempo de prisão preventiva e foi concedida ao réu, até porque a pena aplicada ela nem sequer colocaria o réu num regime semiaberto, então não haveria que se falar em manter o réu no cárcere em modo de regime fechado, né? Portanto, o que a defesa requer, a defesa do ora apelado requer de vossas excelências é que se dignem a manter o entendimento do juízo Acó, para que se permaneça inalterada a sentença de primeiro grau. É isso, agradeço pela palavra. Obrigado, doutora Tamires da Silva. Concedo a palavra ao doutor Sávio Amorim. Pois não, Excelência, o Ministério Público insiste em todo parecer já depositado nos autos, fazendo ressaltar tão somente a necessidade da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, de sorte que somos pelo parcial provimento do apelo, Excelência. Obrigado, doutor Sávio Amorim. E, dando prosseguimento, concedo a palavra ao eminente relator, o desembargador Helder Ibiapina. Pois não, excelência. Proceder à leitura do projeto de ementa que eu submeto à apreciação dos eminentes pares. Ementa. Penal e processo penal. Apelação criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal Brasileiro. Sentença absolutória quanto aos crimes previstos no artigo 146 e artigo 148, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º do Código Penal e condenatória quanto ao crime do artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. 1. Pleito de condenação do réu pelos crimes de constrangimento ilegal e cárcere privado. Improcedência. Insuficiência de provas da violência com o fim de constranger a vítima de forma ilícita e da privação de liberdade da vítima. 2. Pleito de inclusão da condenação do réu pelo crime de violência psicológica nos termos do artigo 147b do Código Penal. Descabimento. Insuficiência de provas. 3. Pleito de aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, letra F do Código Penal Brasileiro. Reconhecida. Provas de que o crime aconteceu no contexto de violência doméstica e familiar. A vítima era companheira do réu. 4. Reanálise da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento. Neutralização de 3 circunstâncias. Fundamentação inidônea e genérica. 5. Pleito de majoração da indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de justificativa para arbitrar a indenização em R$20 mil. Quanto arbitrado no primeiro grau, em consonância com os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade. 6. Pleito de reforma quanto à concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu. Descabimento. Uso de tornozeleira eletrônica, suficiente para reprimir a conduta e proteger a vítima. Nenhum fato superveniente que possa justificar o agravamento das medidas cautelares. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como eu voto, Excelência. Obrigado, desembargador Benedito Helder. Participam do julgamento os desembargadores Sérgio Parente, desembargadora Ilna de Castro. Desembargador Sérgio, como voto? Acompanho, presidente. Obrigado. Desembargadora Ilna de Castro, como vota Vossa Excelência? Também acompanho. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do relator. Doutora Tamires da Silva, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, uma excelente fim de tarde. Tempo aqui na Câmara Criminal. Dando prosseguimento, agora, desembargador Sérgio, aí. Acho que nem tem necessidade. Então, como o desembargador Sérgio Parente não participa mais, não forma mais trincas julgadoras nos 3 processos restantes, Vossa Excelência, caso queira se retirar da sessão, para nós. Pois não, presidente, muito grato pela liberação e até uma próxima sessão. Eu só quero dizer que se houver qualquer necessidade, eu estou com o celular. Perfeito, e eu ingresso a qualquer momento. Perfeito, Bom? Mado. Agradecemos. Dando prosseguimento, chama a julgamento item 12. Agravo de execução penal número 8.229-36/2024. É o número 29 da pauta 3, relatoria da eminente desembargadora Maria Ilna de Castro. Agravante Manuel Vitaliano dos Santos. Advogado doutor Felipe Duarte Pinto Castelo Branco. Doutor Felipe se encontra na sala? Boa tarde, Excelência. Se encontra sim, Excelência. Só uma correção. No pedido de sustentação, foi informado que o advogado que sustentaria seria eu, que não é o doutor Felipe, é o doutor Ciderson Taotres, e que na minha ausência ele sustentaria. É do mesmo escritório, nós atuamos no caso. Tá, o doutor se encontra habilitado nos autos? Sim, Excelência. Creio que sim, que foi juntado ao subestabelecimento. Tá, então, o nome do doutor Thomas... Ciderson, se quiser coloca no chat, Ciderson Taotres Nascimento Souza. Tá ótimo, pois não. Doutora Ilna, desembargadora Ilna, alguma objeção com relação ou não? Não, sem objeção. Pois não. Então, doutor Taotes, consulto Vossa Excelência e também o doutor Sava Amorim, se dispensa a leitura da relatória. Dispensa, Excelência. Dispensa, Excelência. Então, doutor Taotres, isso? Taotres, um pouquinho complicado, né, doutor? Seja bem-vindo e, por essa razão, dando prosseguimento, eu concedo-lhe a palavra para sustentação oral, que deverá observar a norma regimental da Corte. Obrigado pela palavra, presidente, e pelo passar da hora eu vou tentar ser breve, prometo. E desde já eu desejo a Vossa Excelência um período de presidência, acima de tudo, com um olhar voltado para a justiça, que Vossa Excelência certamente detém. Obrigado. Inicialmente, eu cumprimento a desembargadora doutora Maria Ilna Lima de Castro, a qual atua como relatora nesse presente agravo, e é na pessoa de Vossa Excelência que eu estendo os cumprimentos aos seus pares. Eu cumprimento também o membro da Procuradoria, o doutor Sávio Amorim, e, por fim, os serventuários e os colegas advogados presentes de forma online. Pois bem, Excelências, trata-se de um agravo em execução que visa a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que é o juízo da segunda vara de execuções penais, a qual negou a harmonização do regime semiaberto com a prisão domiciliar ou saída antecipada em favor do agravante. E, Excelências, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, eu gostaria de trazer atenção ao fato de que, ao menos para a defesa, não se trata somente de um agravo em execução,
mas da análise da vida e da liberdade de um indivíduo que cumpre pena por um único delito cometido, esse delito esse que foi cometido há mais de 2 décadas, idoso atualmente de 71 anos de idade, com emprego lícito na época de sua prisão e que se encontra plenamente capaz de conviver em sociedade, de retornar para o convívio social. Excelências, quanto a esse ponto do delito ter sido ocorrido há mais de 20 anos atrás, a defesa ressalta que entre o lapso temporal do cometimento do delito até a sua efetiva prisão por cumprimento da pena, se passaram mais de 18 anos e, dentre esse lapso, não houve nenhum delito cometido por parte do agravante, fato que demonstra a sua adequação à liberdade. Então, excelências, já adentrando ao mérito, eu passo aqui a pontuar os argumentos utilizados pelo juiz de primeiro grau, bem como as razões de reforma. Excelências, inicialmente, o primeiro argumento utilizado pelo juiz da segunda vara de execução foi a suposta adequação do estabelecimento prisional ao cumprimento do regime aberto. E, excelências, como vossas excelências sabem, o sistema prisional do Estado do Ceará ele não detém colônia agrícola ou local adequado para o cumprimento do regime semiaberto nos exatos moldes da lei. E, inclusive, é por esse motivo que os magistrados sustentam, né, com base em termos jurisprudenciais, que seria suficiente a divisão em alas dos detentos, né, para que fosse possível o cumprimento desse regime semiaberto em reclusão. Todavia, excelência, na prática, o que ocorre é que esse cumprimento do regime semiaberto, nesses moldes jurisprudenciais adotados por alguns magistrados, ele ocorre, na verdade, nos exatos moldes do regime fechado. São as mesmas restrições rigorosas, é o mesmo tratamento, o mesmo controle, a mesma fiscalização, é tudo exatamente igual. Acaba que isso funciona como uma cortina de fumaça, mas na prática se cumpre o regime semiaberto nos exatos moldes do regime fechado, que não deveria ocorrer. E, ademais, excelências, os estabelecimentos prisionais aqui do Estado são tão inadequados não só para o cumprimento de penas definitivas, como também para o cumprimento de prisões provisórias. Vossas excelências com certeza tiveram conhecimento que recentemente, inclusive, foram interditados 5 presídios e proibidos de receberem novos presos, né? Não somente pela superlotação, como por demais condições. Então, excelência, a defesa entende que essa simples divisão de alas entre os presos de cumprimento provisório e de cumprimento de regime semiaberto, por exemplo, em nada se assemelha com a adequação que a lei exige e, na prática, acaba sendo cumprido nos mesmos moldes do regime fechado. Excelência, o segundo argumento utilizado para negar a harmonização do regime semiaberto com a prisão domiciliar ao agravante, pelo juízo de primeiro grau, foi que a eventual harmonização do regime semiaberto com a prisão domiciliar violaria o princípio da isonomia. E o argumento utilizado é de que existem outros detentos que estão há mais tempo ou estariam há mais tempo no regime semiaberto. Excelências, quanto a esse argumento, eu tenho até inclusive uma crítica pessoal sobre esse argumento, porque ele me parece na prática que é um argumento utilizado quando não se tem elementos verdadeiramente concretos para negar a harmonização ao regime semiaberto para o apenado. E esse argumento, excelência, no entender da defesa, ele fere frontalmente o princípio da individualização da pena, que, como se sabe, a execução penal tem que considerar principalmente as particularidades de cada apenado, de cada processo, e não aplicar uma lógica que é generalista, porque aí você acaba por ferir o princípio da individualização da pena. E, excelências, negar com esse fundamento é, na verdade, declarar ineficiência estatal e, pior, é transferir o ônus dessa ineficiência para o apenado. Com a devida máxima vênia, a defesa entende que o agravante ele não tem culpa se o Estado não busca medidas que analisem a situação desses outros presos, desses outros apenados, e que, na maioria das vezes, sequer tem pedido em andamento. É como aquela famosa frase, excelência, né? O direito ele não socorre aos que dormem. O apenado não pode sofrer os ônus da ineficiência do Estado. E, excelência, eu peço até escusas pela informalidade a seguir, mas quando eu vejo esse argumento, me vem na cabeça esse seguinte diálogo já há um bom tempo. Eu fico imaginando o juiz falando com o apenado que o pedido de harmonização dele do regime semiaberto com a prisão domiciliar
não vai acontecer, que o juiz não vai determinar a soltura dele, mesmo ele tendo condições favoráveis para isso, porque existem outros presos há mais tempo no regime semiaberto. E eu imagino o preso perguntando, excelência, mas o Estado está aplicando medidas para resolver a situação desses presos? Existe pedido em andamento? Sabe-se quem são eles? Quantos são? Quando vai chegar a minha vez? Então, excelência, esse argumento ele é praticamente condicionar a liberdade do agravante, do apenado, a resolver situações de outros presos que não se sabe quem são, quantos são, se tem pedido em andamento, se há medidas resolutivas por parte do Estado. E vossas excelências, com todo saber jurídico, sabem que a isonomia não é tratar todo mundo igual, mas sim de forma justa, na medida de suas desigualdades e particularidades. E, excelências, nesse caso, a justiça é respeitar as particularidades do agravante, da situação processual e fática dele. E, por fim, excelências, o agravante, eu vou colar aqui rapidinho agora, já se encontra recluso desde dezembro de 2023, com semiaberto desde 3 de maio de 2024, e esses fatos acabam por inviabilizar qualquer eventual argumentação, no sentido de que está pouco tempo preso ou pouco tempo no regime atual. Por fim, excelência, já chegando ao fim da minha fala, o último argumento utilizado pelo juiz de primeiro grau é relativo à gravidade do crime cometido, ressalto-se novamente, há 21 anos atrás, e à suposta falta de elementos subjetivos em favor do agravante. Excelências, desde já, a defesa entende que esses argumentos eles são incompatíveis com a simples leitura dos autos da execução, pelos seguintes motivos. Primeiro, o relatório carcerário comprova obediência e ótimo comportamento. Não há nenhuma falta cometida durante o cumprimento da sua pena, seja leve, média ou grave. Os exames criminológicos são completamente favoráveis à reintegração do agravante. O agravante trabalha e estuda na unidade prisional, inclusive a pedido de remissão em andamento. Detém emprego lícito, né? Detinha, no caso, até a época de sua prisão, tanto que a prisão dele, excelência, ocorreu quando ele estava viajando para trabalho no aeroporto. A bolsa dele, que foi apreendida, a mala, que inclusive está aqui no escritório, depois de muita luta a gente conseguiu reaver, está aqui repleta de EPI, de bota, enfim, de várias coisas para trabalho, né? E, por fim, excelência, a gravidade do delito ela já foi sopesada com a condenação do agravante. Ela, sim, interfere, obviamente, na execução penal, mas ela não é o objeto direto. Então, excelência, a defesa entende que é evidente que os requisitos subjetivos eles estão preenchidos e que não há abertura para interpretação diversa. Então, excelência, sem mais delongas, o direito penal, a execução penal, ela não deve servir para punir alguém ad eterno. Um indivíduo, inclusive, levando em consideração o caso específico, um indivíduo que, por um erro isolado, especialmente porque ele já demonstrou por mais de 21 anos, que foi esse lapso temporal dessa situação, a capacidade dele de se reintegrar à sociedade e de conviver em sociedade. E, por fim, excelências, o indeferimento dessa prisão, a defesa entende que foi completamente desproporcional, é completamente desproporcional, considerando que o apenado ele cumpre todos os requisitos legais e que essa restrição é mais severa do que o necessário para atingir o objetivo da execução penal de ressocializar, de reintegrar o apenado, excelência. E de óbvio que o apenado ele não representa nenhum risco à ordem pública. Então, excelência, com base nisso, é que se pede que seja reformada a decisão de primeiro grau proferida pelo juiz da segunda vara de execução penal e que seja concedida a harmonização do regime semiaberto com a prisão domiciliar em favor do apenado do agravante, excelência. Muito obrigado pela atenção de todos. Esse é o pedido. Obrigado, doutor Daotris. Concedo a palavra ao doutor Sávio Amorim. Muito obrigado, senhor presidente. O parecer do Ministério Público abordou minudentemente as teses trazidas pelo ilustre causídico, de tal modo que o indeferimento da saída antecipada com monitoramento eletrônico após progressão ao regime semiaberto. A decisão judicial encontra-se fundamentada escorreitamente, de tal modo que, para a concessão da saída antecipada, deve ser analisada a natureza do crime pela qual restou em curso o condenado. Percebe-se que o apenado foi condenado pelo crime hediondo de homicídio qualificado praticado com extrema violência. Assim consignou a magistrada por ocasião da decisão. E, diante disso, estamos diante de uma matéria pacificada,
já nesse tribunal, e nos tribunais aí espalhados pelo país, de modo que o Ministério Público pede que seja improvido o agravo, Excelência. Obrigado, doutor Sávio. Retorna a palavra aqui a desembargadora Maria Ilna de Castro para proferir o seu voto. Desembargadora, com a palavra. Obrigada, presidente. Peço licença aos pares para ler o projeto de emenda. Trata-se de agravo de execução em que parte requer a revogação da decisão que negou o regime harmonizado, aberto harmonizado. Questão em discussão. Há uma questão em discussão. Saber se o caso concreto assiste direito à parte na concessão do regime semiaberto harmonizado, frente aos parâmetros fixados no julgamento RE 641.320, do Rio Grande do Sul. No caso concreto, o reeducando teve deferido a progressão para o regime semiaberto, com a remoção para local específico destinado aos presos condenados que cumprem no regime semiaberto. Mas, na ocasião, teve indeferido o pedido de colocação em regime semiaberto harmonizado. No caso, a magistrada cotejou a situação individual do apenado com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento, também 6.641.320, do Rio Grande do Sul, concluindo por não haver o preenchimento dos requisitos legais para a colocação do apenado em regime semiaberto, harmonizado, sobretudo, só vai preencher o requisito objetivo para progredir o regime aberto em fevereiro de 2026, além de ser condenado por homicídio qualificado. O cumprimento da pena em alas separadas para aqueles que cumprem a pena em regime semiaberto não implica em excesso de execução. Recurso conhecido e desprovido. É como voto. Obrigado, desembargadora Ilna. Votamos neste processo, a desembargadora Vânia e eu nessa ordem. Como vota a desembargadora Vânia? Acompanho o voto da eminente relatora. Obrigado, desembargadora Vânia. Eu também acompanho na íntegra o bem lançado voto de Sua Excelência, a relatora. Proclamo o resultado por unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Doutor Taótris, satisfação, alegria tê-lo aqui. Bom trabalho a todos. Boa noite. Chama a julgamento item 13, a lista das sustentações orais. Apelação crime 026-78-18-37-2023, número 45 da pauta 3, da relatoria da eminente desembargadora Ilna de Castro, apelante João Carlos Gomes da Costa, advogada doutora Francisca Tatiane Teixeira Magalhães. Doutora Tatiane, seja bem-vinda à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Consulto Vossa Excelência, o doutor Sávio, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Doutora Tatiana, não estamos... O seu microfone está desligado. Pronto, Excelência, perdão. Obrigado. Também dispensa a leitura do relatório. Obrigada. Obrigado. Então, dando prosseguimento, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, doutora Tatiane Teixeira, para sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, na forma regimental. Obrigada, Excelência. Inicialmente, eu gostaria de saudar a todos presentes, começando pelo desembargador presidente, inclusive tive a felicidade de saber que o desembargador assumiu hoje, doutor Francisco Eduardo Torquato Escoçafava, a desembargadora relatora, doutora desembargadora Ilna de Castro, os demais desembargadores que compõem esta colenda Câmara, a Procuradoria na pessoa
do procurador Sávio Amorim, os colegas advogados que estão comigo nesse momento aqui aguardando as suas sustentações orais e os demais servidores da Justiça. Eu inicio a minha fala saudando Vossas Excelências, expressando a minha honra em estar aqui hoje, contribuindo mais uma vez para a realização da Justiça. E o caso que trago aqui, Excelências, hoje, para apreciação deste tribunal, não é um caso isolado no Brasil. É um caso que revela uma ilegalidade, uma nulidade, uma violação à nossa Constituição. No dia em que eu me deparei com esse caso, que eu vi o processo e que eu ouvi o réu contar a sua versão dos fatos, ficou evidente para mim, Excelência, de que havia algo errado. O João Carlos, esposo da Vanessa, filho da dona Luzângela, foi preso e condenado por um furto à Caixa Econômica. Os policiais, Excelências, responsáveis pela prisão, relataram que foram informados sobre o local da casa do apelante, identificando como autor do delito. Mas a pergunta que eu faço desde o início que vejo esse processo é como isso aconteceu. Os depoimentos eles são carregados de divergência, não há clareza sobre como João Carlos foi identificado. As imagens da câmera de segurança da agência da Caixa Econômica, que foi furtada, não permitia reconhecer nenhum suspeito. Então, Excelências, nobres desembargadores, o que existe nos autos é um conjunto de informações vagas, desencontradas, inconsistentes. E o mais grave aqui, Excelências, é que me parece que a residência do apelante ela foi escolhida com base em informações que até então não se conhece. Não há qualquer elemento objetivo que justifique a entrada dos policiais no domicílio. E aqui, Excelências, eu chego talvez no ponto mais crítico da minha sustentação. A violação do domicílio nesse caso não pode ser ignorada. Infelizmente, Excelência, eu sei que não é um caso isolado no nosso estado, na nossa cidade e nem no Brasil, e sei que é algo difícil de ser reconhecido porque move todo o Poder Judiciário. Pode-se assegurar, né, que havia uma autorização formal, desembargadores, para o ingresso. Talvez desembargadores digam, mas há uma autorização formal para o ingresso, há inclusive um vídeo da esposa concordando com a entrada dos policiais. Mas, como dizia minha avó, papel aguenta tudo. O vídeo está nos autos, Vossas Excelências, vocês podem assistir. O que se vê ali, ao meu ver, não é um consentimento livre e espontâneo. Vê-se uma mulher grávida, sentada na cama, cercada por policiais armados que já estavam dentro da sua residência. A pergunta que eu faço é: quem, em sã consciência, teria coragem de negar uma autorização nesse contexto? Uma mulher sozinha, em uma casa na periferia, com policiais fortemente armados em sua frente. Será que ela teria escolha? Me pergunto, Excelências. E o que salta aos olhos é que os policiais eles já estavam dentro da sua residência, não havia mais o que autorizar essa entrada. Recentemente, o ministro Rogério Schietti tem proferido decisões nesse sentido, que dizem que o consentimento para o ingresso no domicílio ele tem que ficar imprescindível que ele foi de forma espontânea. E, para mim, nesse consentimento gravado, obtido pelos policiais dentro da residência, não fica claro essa espontaneidade. Não há como ignorar essa violação. É uma prova que foi obtida de maneira ilegal e não pode ser utilizada para condenar ninguém. Além das nulidades, Excelências, nobres desembargadores, a defesa também requer a absolvição do réu por falta de prova. As testemunhas policiais, elas não conseguiram identificar João Carlos como autor do crime. Suas declarações, Excelências, elas são genéricas, contraditórias. Por diversas vezes, os policiais se contradizem durante os seus depoimentos e são desprovidas de elementos que configurem a participação do acusado. Por que digo isso? Citarei aqui três fatos do processo. Primeiro que, nessa invasão, nessa entrada dos policiais, que a defesa concorda, argumenta que foi de forma ilegal, foi apreendido um capacete. E esse capacete, descrito na apreensão, ele não corresponde com as imagens de segurança. A arma, ela não foi encontrada na posse do acusado. A arma do apelante, ela foi encontrada na rua pelos próprios policiais. Os policiais mencionam que uma camisa foi encontrada e que essa camisa seria
do orapelante. Mas essa camisa ela estava dentro de sua residência e foi pega lá nessa hora. Então, excelências, não há nenhuma prova concreta aqui para essa condenação. Então, como nós podemos sustentá-la? Primeiro, reafirmo que a defesa acredita de forma inequívoca que houve sim uma violação de domicílio, que esse consentimento ele não foi espontâneo, ele foi dado por uma mulher em uma situação de vulnerabilidade, estava grávida, sozinha dentro de casa, com diversos policiais armados. Me pergunto se haveria outra opção a não se autorizar, sendo que estava dentro de uma periferia, não havia ninguém ali com ela. E acredito também na absolvição em razão da ausência de provas. Entretanto, excelências, caso vossas excelências entendam por manter a condenação, sustento aqui que aqui seria um caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque ele foi condenado a 2 anos e 9 meses de reclusão, ou uma pena que não é superior a 4 anos, a uma ausência de violência ou grave ameaça no crime, e tratava-se à época dos fatos de réu primário. Finalizo essa sustentação, excelências, confiando no compromisso desse tribunal com a justiça. O Estado ele não pode usar ilegalidades para condenar, isso já está claro há muitos anos. E nesse contexto, excelência, esse caso ele não pode ser mais um. Assim, requer que seja reconhecida a nulidade por invasão no domicílio, a absolvição por ausência de provas e, por último, excelências, nobres desembargadores, caso a condenação prevaleça, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o que se requer, excelências. Muito obrigado, doutora Tatiane Magalhães. Concedo a palavra ao doutor Sávio Amorim. Pois não, excelência, eu enfatizo aqui o que consta no parecer do Ministério Público e também me junto ao entendimento, ou seja, de que a ilicitude das provas obtidas por violação à inviolabilidade de domicílio não ficou evidenciada prova nesse sentido, de que tenha havido invasão de domicílio, conforme conjunto probatório já acostado aos autos. No que tange à absolvição, torna-se também inviável, haja vista a presença de autoria e materialidade inconteste nos autos, firme declaração das testemunhas corroborada pelos demais elementos de prova, substancioso acervo probatório apto e idôneo a confirmar o decreto condenatório, depoimentos policiais que têm validade e circunstâncias da prisão, pedido de substituição da pena privativa de liberdade, verifica-se que teve circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, que recebeu desvalor, notadamente a culpabilidade, o que imerece ser contemplado com o que prevê o artigo 44 do Código Penal. Por isso, o Ministério Público se posiciona pelo improvimento do recurso. Obrigado, doutor Sávio Amorim. Eu devolvo a palavra aqui para a desembargadora Maria Euna de Castro para a prolação do seu voto. Obrigada, presidente. Peço licença aos pares para ler o projeto de emenda. A apelação interposta pela defesa técnica de João Carlos Gomes da Costa e surgindo-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 11ª Vara Criminal de Fortaleza, a qual o condenou por delito tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, 1 e 4 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 anos, 9 meses de reclusão e 12 dias multa em regimes inicialmente abertos. A questão em discussão consiste em analisar preliminar do conhecimento da nulidade das provas obtidas por meio ilícito em virtude da violação de domicílio com desentranhamento de provas, analisar o pleito de absolvição nos termos do artigo 3867 do Código de Processo Penal, diante da insuficiência das provas quanto à autoria delitiva, averiguar se é possível a substituição da pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direitos. No caso em estudo, não restou configurada a invasão domiciliar, uma vez que o ingresso domiciliar foi legítimo, seja pelo consentimento
dado pela esposa do apelante para a entrada dos policiais, seja pelas fundadas razões aferidas pela compreensão do cenário fático. A alegação de que a autorização foi posterior ao ingresso não imóvel carece de prova cabal e segura. Neste sentido, afasta-se a nulidade pretendida para manter a ilegalidade das provas obtidas pelos agentes de segurança. Após a extensa explanação e fundamentos apresentados, mantém a condenação do acusado pelo crime de furto, qualificado dos termos do édito condenatório, afastando-se, portanto, a tese absolutória trazida pela defesa, em virtude do arcabouço probatório acostado aos autos, evidenciando a autoria e a materialidade delitiva do apelante nos fatos criminosos. Por fim, no tocante à tese da defesa sobre a fruição da pena privativa de liberdade por restritivos de direitos, também entendo que não merece prosperar, uma vez que a culpabilidade, o histórico criminal e as circunstâncias não indicam que a substituição seja suficiente. Recurso conhecido e não provido. É como voto, presidente. Obrigado, obrigado, desembargadora Ilna. Votamos neste processo a desembargadora Vanja e eu nessa ordem. Como vota a desembargadora Vanja? Acompanho, Excelência, o voto da relatora. Obrigado, desembargadora Vanja. Eu também acompanho, mas antes eu quero aqui também parabenizar a doutora Tatiane Teixeira pela sustentação. Mas, no mérito, eu acompanho na íntegra o bem lançado o voto eminente relator. E, por essa razão, proclamo o resultado. Por unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Bem, este é o último processo em que a desembargadora Ilna participa. Então, desembargadora Ilna, caso Vossa Excelência queira se ausentar da sessão, fique à vontade. Obrigada, presidente. Obrigado. Então, vamos dar prosseguimento ao último julgamento, que é o item, chama a julgamento, o item 14, que é o agravo de execução penal 000581827/2012, o número 48 da pauta 3. Agravante José Cleomar Gonçalves da Cunha, processo da relatoria da eminente desembargadora Vanja Fontinelli. Agravante José Cleomar Gonçalves da Cunha, advogado o doutor Jonas Victor Ferreira da Cunha, que foi assim agraciado com a última sustentação do dia, doutor Jonas. Exatamente. Boa noite, doutor. Muito obrigado. Consulto Vossa Excelência e o doutor Sávio Amorim. Se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Dispensa, Excelência. Obrigado. Então, por essa razão, concedo a palavra à desembargadora Vanja Fontinelli. Ele vai fazer a sustentação oral. Desculpa, já é o horário. Desculpa, doutor Cleomar, José, ou doutor Jonas. Isso. Concedo-lhe a palavra para a sustentação oral. Pronto. Agradeço pela palavra. Inicialmente, gostaria de desejar boa noite a todos, né, entrando aí pela noite. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima desembargadora relatora, doutora Vanja Fontinelli Pontes, excelentíssimo desembargador presidente Eduardo Escossa Fava, demais integrantes desta Câmara Criminal. Também gostaria de cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público, doutor Sávio, colegas advogados, se ainda estiverem presentes, servidores e aos demais presentes. Pois bem, excelências, venho com a devida vênia sustentar oralmente o presente agravo em execução penal interposto pelo apenado José Cleomar Gonçalves da Cunha, que ele é o meu genitor, né? Em razão da decisão da 4ª Vara de Execução Penal que indeferiu seu pedido de saída temporária, que, a nosso ver, contrariando aí alguns ditames legais e jurisprudenciais que regem a matéria. Pois bem, o agravante ele se encontra atualmente em regime semiaberto desde 17 de julho de 23, com previsão de progressão ao regime aberto para 24 de julho do próximo ano.
E ele segue comportando-se exemplarmente, né, desde a inclusão, inclusive, no regime semiaberto, não havendo nenhuma conduta desabonadora, e por essas razões entendemos que o agravante preenche os requisitos legais para a saída temporária, pleito formulado para visitar a família em outubro do ano passado, né, que, em verdade, nesse caso, embora a direção do estabelecimento prisional e o próprio Ministério Público, no primeiro grau, tenham emitido pareceres favoráveis ao benefício, o pedido acabou sendo indeferido pelo magistrado de origem, sob o argumento de que falta de comportamento adequado, com fundamento em falta grave ocorrida há mais de 16 anos, lá em 15 de janeiro de 2009, quando, por temor mesmo em relação à própria vida, o apenado não viu outra escolha senão a de deixar de comparecer ao estabelecimento prisional. O cerne da controvérsia, basicamente, é a análise dos requisitos subjetivos da saída temporária, considerando, primeiro, se é legítimo, né, utilizar uma falta grave antiga e já punida para justificar o indeferimento do benefício de saída temporária, e também a necessidade de observar o princípio da proporcionalidade, nesse caso, né, de execução penal. Pois bem, nos termos dos artigos 122 e 123 da LEP, a saída temporária ela pode ser concedida quando preenchidos requisitos objetivos, que aí não há controvérsia, e também requisitos subjetivos. Em relação aos requisitos subjetivos, deveriam estar presentes comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. No caso em análise, excelências, o agravante cumpriu mais de 40% da pena, né, apresenta comportamento atual comprovadamente adequado, conforme os pareceres favoráveis do Ministério Público no primeiro grau, como havia falado, e da própria direção do estabelecimento prisional. O indeferimento do benefício, baseado em uma falta grave ocorrida há mais de 15 anos, ao nosso ver, acaba por contrariar o princípio aí da proporcionalidade e desconsidera o longo período de conduta exemplar do apenado. E, como sabemos, o objetivo da execução penal, segundo a própria LEP, é a reintegração social e, nesse sentido, o agravante ele demonstrou esse compromisso com a sua ressocialização ao concluir cursos profissionalizantes no estabelecimento prisional, ingressar, inclusive, no ensino superior, e envolver-se, né, até em atividades artísticas e educacionais. Atualmente ele faz crochê lá no estabelecimento prisional. E aqui, só para pegar um pouco do cenário das decisões desse colega do tribunal, decisões recentes reforçam a importância aí da saída temporária para a reintegração social do apenado. E eu pego como precedente aqui, no caso, um precedente do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, de fevereiro de 2024. Eu gostaria só de rapidamente destacar um trecho em que ele diz: deve-se enfatizar a importância das saídas temporárias para a ressocialização do apenado, ocorrendo ao longo do ano e adaptáveis às necessidades individuais e ao calendário da unidade prisional. Este aspecto é crucial para compreender a finalidade das saídas temporárias, além, né, das datas comemorativas. E ele prossegue dizendo que essa solicitação, alinhada com a reintegração social, não deve ser interpretada apenas como uma concessão isolada, mas como parte de um programa contínuo de reintegração, considerando as necessidades individuais e o calendário da unidade prisional. Então, nesse sentido, aqui eu peço até venha para enquadrar o intuito da saída temporária, porque, além de ser uma medida de ressocialização, trata-se de uma oportunidade de o apenado demonstrar que não há razão para não retornar ao estabelecimento prisional com o termo da saída temporária. Em decisão anterior, em outro pedido feito pela defesa, a respeito de pedido de saída antecipada e trabalho externo, que foi indeferido, inclusive, um dos fundamentos, né, da decisão para indeferir o pedido foi, abro aspas, a ausência de senso de disciplina e responsabilidade para o cumprimento excepcional da pena privativa de liberdade extramuros em razão da existência de fuga após ser beneficiado com a saída antecipada. Ora, excelências, data máxima vem às decisões do juízo de primeiro grau, como, nesse caso, como nós podemos aferir esse senso de responsabilidade extramuros, se não for através
de um deferimento aí de uma saída temporária, considerando ainda o comportamento exemplar do apenado no estabelecimento prisional e o cumprimento aí dos requisitos objetivos. Ressalta-se que durante todo o período em que o apenado ficou em fuga, mais ou menos ali 2009 e 2019, temendo pela vida, diga-se de passagem, não houve qualquer cometimento de ato ilícito nesse lapso temporal, sendo aí mais um motivo que endossa, né, a possibilidade de o apenado em ser beneficiado com a saída temporária como forma mesmo de reintegrar-se aí à sociedade. Diante do exposto, a defesa ela requer o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão Primeva, que indeferiu o pedido de saída temporária. São basicamente essas as razões. Excelência, obrigado. Obrigado, doutor Jonas Ferreira. Concedo a palavra ao doutor Sava Amorim. Senhor presidente, me alinho integralmente ao parecer lançado nos autos, até porque explora todas as teses aqui trazidas pelo nobre Causídio, de sorte que estamos pelo improvimento do agravo. Obrigado, doutor Sávio. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Vânia Fontinelli. Obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento o doutor Jonas Ferreira e lamento que ele esteja aqui nessa condição de advogado do pai, né? Mas eu, examinando aqui os autos, eu verifico que o paciente, não, desculpe, o agravante, José Cleomar Gonçalves da Cunha, ele realmente fugiu, não é? Passou 10 anos, de 2009, o doutor fala na temporalidade como muito distante, mas, na verdade, ele ficou 10 anos, de 2009 a 2019, foragido. Então, e ele aproveitou-se de uma saída temporária, Portanto, a mim parece que os requisitos subjetivos para a concessão do benefício ainda não se completaram, né? Em que pese o doutor Jonas, em que pese os argumentos do doutor Jonas. Dito essas brevíssimas palavras, eu peço licença para ler a proposta de emenda. Penal e processo penal, agravo em execução penal, aferição de pedido de saída temporária, indeferimento. A fuga do acriminado em período de cumprimento de prisão domiciliar revela a ausência de comprometimento com a pena imposta e a falta de responsabilidade necessária para o usufruto do benefício, que exige confiança nas atitudes do apenado. Tal conduta compromete a função ressocializadora da pena, uma vez que o condenado demonstra não estar apto a cumprir condições que demandam disciplina e respeito à ordem jurídica. Além disso, a fuga é incompatível com os princípios que regem a execução penal, posto que fragiliza a credibilidade do sistema penitenciário e dificulta o processo de reintegração social, recurso improvido. E apenas aqui mais uma informação. Ele está condenado a 35 anos. Então, é como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Vanja. Formamos a trinca julgadora, além da desembargadora Vanja, eu e o desembargador Helder nessa ordem. Eu também parabenizo o doutor Jonas Victor, reconheço o desafio aí e assinalo que o que a gente está analisando é o cenário atual. Né? Isso não significa afirmar que oportunamente possamos revisitar todo esse tema, mas eu ratifico o voto provisório no sentido de acompanhar Sua Excelência, a relatora, a eminente desembargadora Vânia Fontinelli. Como vota o desembargador Benedito Helder? Pois não, Excelência, eu também confirmo o voto provisório para o fim de acompanhar Sua Excelência, a desembargadora Vânia. Obrigado, desembargador Benedito. E eu proclamo o resultado por unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Então, assim, agradeço a participação do doutor Jonas Ferreira e comunico aqui que vencemos a pauta com... Muito obrigado, Excelência. Ótima noite a todos. Um abraço, doutor. Seja sempre Abraço. bem-vindo à segunda Câmara Criminal. Vencemos a pauta com 158 processos julgados. Agradecimento aí muito especial a todos os colegas, embargadores e embargadores, doutor Sava Amorim, doutor Rogério Matias Rebouça,
toda a assessoria aí, na pessoa da doutora Ana Amélia, Ana Cecília e todos que nos auxiliaram aí na construção e realização do evento. Consulto a desembargadora Vângela, desembargador Helder, se tem algum registro. Assinalo desde já que há aqui um registro do aniversário natalício da nossa digníssima, dileta secretária, Ana Amélia. Isso, senhor presidente. Podemos fazer de forma conjunta votos de congratulações pela passagem do seu aniversário natalício. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Defensoria Pública também se acosta. Está sem microfone, doutor. O microfone está desligado. Doutor Rogério. Doutor Rogério, o microfone está desligado. Hã? É. Responda no chat aí. Sinalize, doutor Rogério. Dê um ok aí. Dê um legal. Vou legal aí que já... Ok. Eu também quero, segundo momento, hoje também acontece neste momento a transmissão de supervisor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, em que assume a função a desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro e deixa e conclui a gestão o eminente desembargador Luciano Lima. Então, para ambos, eu quero também apresentar aqui um voto de agradecimento ao desembargador Luciano pela parceria e pela augusta gestão, e também votos de uma profícua gestão à desembargadora Jorisa Magalhães. Todos de acordo? Podemos até fazer isso em conjunto, conjunto, né? Tá ótimo. Bom? De acordo. Ok. Doutor defensor também, doutor Rogério? Sinalize. Sinalize para nós, doutor. Ok. Os eminentes desembargadores têm algum registro? Sim, eu tenho. Pois não, desembargadora Vângela. É um voto de congratulação, de parabéns e de sucesso à doutora Cristiane Leitão, que assumiu a Ordem dos Advogados, acho que ontem. Perfeito. Né? De acordo? De acordo. Ótima lembrança aí. Doutor Rogério também? Ah, tá. Perfeito. Algo mais? Não. Então, eu declaro aqui encerrada a presente sessão e, mais uma vez, reiterando os meus sinceros agradecimentos pela força e também, mais uma vez, dando os parabéns à nossa dileta amiga, desembargadora Vângela, por essa gestão que ora se encerra. Muito obrigado. Muito obrigada.